Olá, meus amores do oitavo ano, como é que vocês estão? Estamos aí fechando a nossa apostila 2, né, aqui nessa aula de hoje, né, e se vocês ouvirem algum barulho, infelizmente aqui no condomínio a gente está num processo muito complexo, tem obras, as pessoas estão enfeitando, as pessoas falam, mas a gente vai tentar fazer um bom trabalho e que vocês foquem aqui no nosso material, ok? Apostila 2 ainda, a gente ainda tem que terminar a arte na Idade Média, o período gótico. Não é somente o período gótico, mas o período gótico é o período final de transição para o Renascimento. Vamos já começar lá nessa página 18, vamos ser bem objetivos para a gente poder conseguir alcançar, né? Vocês sabem que a arte na Idade Média foi uma das artes que durou mais tempo, né? Porque a Idade Média foi o período que vocês sabem que foi o período do feudalismo, da Idade Média, né? Da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, né? Que começou no século V e foi até o século XV. Olha, e que a base dessa Idade Média é o pensar teocêntrico, né? É Deus como centro das coisas, a arte, a pintura, a arquitetura era muito voltada para esse olhar teocêntrico, né, com o objetivo de catequizar e o objetivo de fortalecer a filosofia e a ideologia da Igreja Católica, que tinha como era uma das aliadas do período do feudalismo, né? Então a Idade Média foi um período muito importante para a construção da arte, com quase 1000 anos de durabilidade. Foi do século V até o século XV. Tornou-se um período muito conhecido e passou a ser representado em filmes, livros e até mesmo em animações, né? Aí o que vai acontecer? Nesse capítulo aqui nós iremos aprender a arte da Idade Média, tem um foco no período gótico e como ela se caracterizou pela arquitetura marcante do final da Idade Média, né? Então, assim, porque a gente tem uma ideia muito de gótico, que a mídia passou pra gente, a mídia às vezes mente. Onde o gótico é aquela coisa preta, onde todo mundo fica de preto, onde fica maquiado de preto, mas o gótico, ele não é muito isso. O gótico, ele tem muito mais a ver com a proximidade de Deus, de trazer a luz, do que essa coisa escura. Mas vamos lá. Ponto 1 da página 18. A Idade Média. O período chamado de Idade Média, vamos lá para o contexto histórico, teve seu início após a queda do Império Romano, no ano de 350, estendendo-se até 1450, quando deu lugar ao Renascimento. Então, o que vai acontecer? A Idade Média ela vai acontecer num período onde nós temos o fim do Império Romano. Esse fim desse Império Romano vai acontecer nos anos 350 e vai começar a Idade Média de 350 até 1450, onde vai entrar o Renascimento, que vai ser a nossa próxima matéria do livro 3, eu acredito. A população europeia começou a abandonar o quê? O paganismo e adotar o cristianismo, que deu força à Igreja Católica. Então, no romano, no período da arte romana, eles tinham uma característica voltada para o pensamento pagão, né? O que era pagão? Que não seguia o cristianismo. Esse pensamento pagão não seguia o cristianismo. Então, esse paganismo era visto como algo que, por exemplo, fulano é pagão, porque fulano ainda não tinha envolvimento com a cultura católica, né? Antigamente isso era pensado. Hoje as pessoas, eu conheço gente que não foi batizada na igreja ainda, gente que não foi batizada na igreja ainda, e que não se sente inferior, dizia que se a pessoa não fosse batizada, ela ia ficar doente, ela ia morrer, o diabo ia pegar, por aí ia, dentro desses contextos aí. Então, o paganismo era uma das formas de fazer as pessoas se reencontrarem ou se encontrarem ou se religar com a cultura católica dentro desse processo. Então vamos repetir aqui. A população europeia começou a abandonar o paganismo, que o paganismo era uma característica que eles diziam da cultura romana, e adotar o cristianismo, o que deu força à Igreja Católica, fazendo com que se tornasse cada vez mais influente e rica. Então as pessoas abandonaram o paganismo, né, e foram para o cristianismo, que foi determinado como
a religião oficial da Europa naquele período. Com a ascensão da igreja, a igreja crescendo, a arte passou a ser utilizada como forma de ensinamento das passagens bíblicas, já que a maioria da população era analfabeta. Arrisca isso. Já que a maioria da população era analfabeta, o que garantiu um grande volume de obras sacras. Olha bem, a população naquela época não tinha leitura, não sabia leitura, não conseguia ler, não conseguia escrever. Quem lia e quem escrevia era o clero e a nobreza. Então eles tiveram... Como é que eles evangelizavam as pessoas? Através de imagens, através de desenhos. E quem fazia isso? Era a arte. Então a arte entra como um elemento manipulador. Digamos que a arte, pintura e escultura no período da Idade Média seria a televisão que a gente tem agora, né? Que muitas das vezes nos manipula sem a gente perceber em ideologias que estão colocadas. A construção de grandes igrejas e catedrais foi outro destaque do período. Então, a arquitetura era muito de criação de igrejas e catedrais. Essas construções são consideradas importantes obras de arte na arquitetura por sua beleza e imponência. As igrejas viraram referência das cidades, já que para o povo da época elas podiam inspirar a fé das pessoas e atraí-las para o catolicismo. Então, eles queriam fazer uma igreja ou um mosteiro que fizesse as pessoas acharem aquilo tudo muito lindo, para que as pessoas se aproximassem daquela igreja e largassem o paganismo e fosse para a igreja católica, né? Era a evangelização que eles usavam. Então vamos lá. Primeira observação 1. O que é arte sacra? Né? São obras de arte que refletem as manifestações religiosas e fé de um povo. No caso das artes sacras medievais, representavam a fé católica. Né? Então, um povo que tem a sua ideologia espiritual como religião, eles têm uma arte sacra. Né? Então, sacro não é só para a cultura católica, né? O sacro tem a ver com quem se entende como religião. Então, se você se entende como religião, a arte desse grupo é sacro. Paganismo, né? Que é um termo utilizado para designar tradições religiosas que cultuam vários deuses politeístas. Então, por exemplo, quem é do candomblé não é considerado sacro. Por quê? Porque o candomblé tem vários deuses que designavam as funções dentro das suas características. A gente estudou isso. Então, não tem como dizer que a arte, a arquitetura africana, a escultura africana é considerada sacra. Não é, porque eles consideram o pensar africano como pagão. Então, isso é a leitura que os europeus fazem, tá? Então, esse período medieval ele teve estilos artísticos, né? Então, ele teve alguns estilos artísticos. Nós ainda estamos na página 18, quem tá aí meio perdido. A Idade Média foi um período histórico extremamente longo, estou no ponto 2, tá? Com duração de aproximadamente 1000 anos. E por isso muitas mudanças ocorreram na Europa durante esse tempo. Muitos vão falar que é a Idade das Trevas. Eu não gosto muito desse nome da Idade das Trevas. Parece que o tempo parou e que nada evoluiu. Não, gente, muitas coisas aconteceram. Nosso próximo encontro, eu vou ver se eu trago um livro para mostrar para vocês como seria viver na Idade Média, que eu procurei esse livro e não achei. Eu vou procurar ele novamente e vou tentar trazer para mostrar para vocês na próxima aula, então na nossa última, que é a nossa última aula antes do recesso. Tá? Assim como a sociedade, a arte também apresentou diversas fases, que foram denominadas como... Ela teve o período bizantino, o período românico, o período gótico. Risca isso na página 18. A arte medieval ela foi dividida. Período bizantino, que é o de Bizâncio, período românico e o período gótico. Foram 3 períodos. Vamos falar do primeiro. Arte bizantina. Período bizantino. São chamadas de arte bizantina as manifestações artísticas
produzidas na antiga cidade de Bizâncio. Por que bizantina? Porque foi produzida em Bizâncio, o mais importante centro artístico da época, entre os séculos 5 e 6. Então, qual era o centro artístico mais importante da Europa naquele período? A cidade de Bizâncio. Possui inspirações na arte greco-romana, combinados com cores vivas, com a presença marcante de temas e símbolos religiosos e manifestados principalmente através de mosaicos e arquitetura. Então, risca isso aí, mosaicos e arquitetura. Então, Bizâncio era, como podemos dizer, a grande Paris da arte daquele período. Do período medieval, onde estava o bum, 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 bam, o boom, o fervo da arte era a cidade de Bizâncio. Mesmo com todas as transformações históricas que ocorriam na época, a igreja se manteve forte. Então começaram a surgir os primeiros templos cristãos, conhecidos como basílicas. Os primeiros templos cristãos foram chamados de basílicas, que vai acontecer no período bizâncio. Estas, embora de aparência simples e sóbria na área externa, elas eram simples por fora, possuíam um interior repleto de beleza, com uma decoração luxuosa de mosaicos, e esse contraste era entre o exterior e o interior. É uma característica comum durante esse movimento. Então vamos lá, você vai encontrar e isso vai acontecer muito no barroco brasileiro. Você vai encontrar uma igreja que por fora parece feinha, mas quando você entrar por dentro dela, tá cheio de ouro, diamante, várias esculturas. Isso vai acontecer nesse período. Aí vamos ver, a gente tem a Basílica de São Vital na Itália, que tá aí a foto. Tem a Basílica de São Vital na Itália que a gente está vendo, né? E tem o interior da Basílica de São Vital, né? Por fora você vai ver que é super simples, mas quando você entra dentro dela, você vai encontrar esses processos totalmente visto como esplêndido, exagerado, para mostrar esse poder que a Igreja Católica tem, essa imponência. Os mosaicos foram utilizados de diferentes maneiras no decorrer da história, mas foram os artistas bizantinos, graças às configurações rígidas e o luxo do período, que se destacaram como esse tipo de arte. As paredes das basílicas foram recobertas de mosaicos coloridos intensamente e com grande presença de materiais dourados. Isso vai refletir no barroco brasileiro, que agregavam estatutas de riqueza ao interior dos templos. Assim como em toda a arte medieval, o mosaico bizantino risca isso. Assim como em toda a arte medieval, o mosaico bizantino servia não apenas como decoração das cúpulas das igrejas, mas também como forma de instrução para a população, já que trazia em seus temas a vida de Cristo e dos imperadores. Deixa eu resumir o que eram os mosaicos medievais. Um livro a céu aberto, para educar as pessoas, para catequizar as pessoas, para cristianizar as pessoas. Então eles criavam os mosaicos com temas bíblicos, porque as pessoas não sabiam ler e escrever, e através das imagens elas iam se identificando e elas eram totalmente vistas como cristãs. Observação 2. Cúpulas. O que eram cúpulas? Geralmente possuem formato de meia esfera e são o ponto mais alto de uma construção. Então, assim, se a gente for olhar aqui, ó, esse segundo, isso aqui é uma cúpula, né? Aquela parte oval de cima, que dá essa ideia oval, né? Uma ideia oval, e a cúpula da igreja, onde ali se reunia um espaço só. Quando fala cúpula, é um lugar onde se unificava todas as ideias, que era a ideia central, a cúpula. A cúpula das bebidas. Significa que ali se reúne a ideia central. A cúpula é o centro, é onde está a ideologia daquela arquitetura. Segundo período que a gente teve como período de arte também, além do bizânico, foi o período românico. A arte românica produzida entre os séculos, foi produzida no século XI e XIII, desenvolveu-se em meio a uma crise no sistema feudal.
mas ainda sobre forte influência da igreja. Né? No começo do século XI, o sistema feudal tem uma crise. Eles não conseguem dar conta daquele sistema rural, porque eles não têm como organizar a vida daquelas pessoas que estão ali. A vida no campo já está muito exacerbada. Então, o que vai acontecer? O termo românico, risca isso aí, o termo românico foi utilizado para caracterizar as influências culturais do Império Romano sobre o período. Então, eles vão tentar resgatar nesse período, que o romano é no meio, né? Começou no século V com o bisânico, aí do 5 até o 11, eles vão indo bisanicamente bem. Quando chega no 11, o sistema econômico feudal vai ter uma crise. Essa crise, eles vão tentar trazer de volta o pensamento romano. Então eles vão fazer o quê? Eles vão trazer toda essa estrutura românica para tentar resgatar a força daquela cultura. A arquitetura românica trouxe um novo conceito às construções europeias do período. As igrejas sofreram grandes mudanças se comparadas com as basílicas bizantinas. Então elas vão ser diferentes das basílicas de Bizâncio, já que seus interiores deixaram de apresentar grandes quantidades de ornamentos e apresentavam as plantas de construção em formato de cruz. Olha que interessante. Eles vão... O que é o românico? Vai tirar o exagero, vai tirar aquela ideia oval, né? E vai fazer algo mais ligado à ideia de reto. Há igrejas que são agora a ideia de cruz. Você tem uma parte aqui, onde fica o padre, e alguns bancos aqui, alguns bancos para cá, e depois você tem a nave da igreja, onde você tem vários bancos que ficam ali. Esse período é o período românico. Eles vão diminuir essa ideia de ornamento, de beleza dentro da igreja e se botar a igreja mais simples, com teto e paredes e pilares feitos de pedras maciças, com pequenas janelas. As igrejas românicas apresentavam um visual e uma estrutura pesada. Por esse motivo, eles fazem uso das abóbadas de berço, tá? Que está em negrito, e principalmente abóbadas de aresta. A gente vai saber qual é a diferença disso, porque as igrejas eram muito pesadas, elas eram feitas de pedra maciça. Foi uma característica marcante da época. Lembra, qual é a característica marcante da arquitetura do período românico? Criar igrejas em formatos de cruz, e que tem como segurança dessa construção e dessa engenharia abóbadas feitas de berço e abóbadas de aresta. Beleza? Virando a página 20. A gente vai ter aqui a igreja de São Martim, as igrejas de São Martim e Tours, né? Vamos ter também, olha como é que ela é diferente a igreja românica. Aí você vai ver o interior da igreja de São Martim e Tours, diferente da outra que a gente viu do Bizânico. Simples por fora e cheio de poder e imponente por dentro. A mesma coisa vai acontecer aqui, mas de uma outra forma. Simples por fora e simples por dentro. Facinho de pensar. Bizânio, igreja bizânica, as basílicas bizânicas, simples por fora e imponente por dentro, cheio de poder. Agora, as basílicas e as igrejas do período do românico, não, elas são simples por fora e simples por dentro, com essa ideia de cruz e profundidade. Ok? Vamos lá. Observação 3. Abóbadas. Abóbadas são estruturas arquitetônicas de cobertura de construção como formato de curva. Ou seja, combina arcos para apoiar um teto ou telhado. Abóbadas de berço. E o que são abóbadas de berço? É um tipo de abóbada construída com um arco contínuo de volta perfeita. Olha aí, abóbada de berço. Vocês estão vendo? O teto todo de abóbada de berço, dessa profundidade, a gente tem aqui uma abóbada de berço construída de forma... né? O que é essa abóbada? É esse arco que dá e que você vai construir nos tetos, todos em essa circunferência, a ideia de circunferência que vai dar essa profundidade. Isso são abóbadas de berço. A abóbada de aresta é o resultado de duas abóbadas de berço que cruzam, compostas por dois arcos mestres, imitando um tramo. Olha lá, se vocês verem a imagem aqui, ó, da abóbada de aresta, vocês vão ver, olha como que elas são. São várias abóbadas juntas, criando uma ideia, olha aqui, de produção de abóbada, né? Observação 4, né?
Durante o século XII, em plena Idade Média, surgiu um tipo de movimento chamado trovadorismo, que foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Gente, o trovador era um cara que produzia música, texto no período medieval. E o trovadorismo vai ser a primeira manifestação de literatura da nossa língua que a gente fala colonizada, que nos colonizou da língua portuguesa, essa que a gente fala. Então, o primeiro texto que você vai encontrar baseado em formação da língua portuguesa, o primeiro movimento literário que vai acontecer é o trovadorismo. No trovadorismo, ele era feito por cantigas, e as cantigas elas eram divididas em cantigas satíricas, o que eram essas cantigas satíricas? Eram cantigas de maldizer e cantigas de escárnio mesmo. E as líricas, que eram cantigas de amor e cantigas de amigo. Isso vocês vão estudar em literatura. Quando vocês forem para o ensino médio, vocês vão estudar, lá no início da literatura brasileira, vocês vão estudar o trovadorismo. E o trovadorismo ele foi o primeiro movimento literário de língua da língua portuguesa, que isso vai começar na Idade Média, ok? E é nesse período que tudo vai acontecer. Vamos lá. Agora vocês vão fazer o praticando, né? Que é quais as diferenças que você pode notar entre as igrejas bisânicas e românicas, a questão 1, e a questão 2, o que mais você achou, o que mais chamou sua atenção na arte bizantina, e explique por quê. Vocês podem responder aqui resumindo, não é para enviar para mim. Ok? Nos encontramos daqui a pouco para a gente poder na nossa live, que vocês possam responder tranquilamente. Espero que vocês tenham entendido e a gente vai tirar dúvida daqui a pouco. Bacana, mas é importante a gente entender que essa arte medieval, ela tem uma característica de construção para manter o pensar teocêntrico e o pensar católico. Tá bom? Até daqui a pouco.